A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um devocional. Bem, queridos, não teve devocional não teve devocional no sábado e no domingo, por quê? Porque, infelizmente, ou na sexta-feira também, enfim, nós estamos alguns dias sem devocional. Eu não me lembro se o último que eu gravei foi quinta-feira ou se o último que eu gravei foi sexta-feira. Mas nós estamos esses dias sem devocional, por quê, queridos? Eu tive um problema de saúde, né? E tive febre, né, de 40 graus aí. E infelizmente tive que ficar nessa correria, né, de cuidar da saúde. E infelizmente eu não pude estar gravando. Ainda não estou totalmente recuperado, mas a gente não pode deixar muito tempo sem gravar, senão acumula muito devocional. E aí acaba que eu não vou conseguir cumprir com o propósito de 365 devocionais. Então eu quero aproveitar para pedir perdão, tá bom? E também pedir a oração de vocês pela minha saúde, amém? Em nome de Jesus. E vamos lá, como nós tivemos esse atraso aí desses devocionais, se eu não me engano são 2 ou 3 devocionais atrasados, nós vamos lançar todos hoje, tá bom? E aí a partir de amanhã eu retomo as atividades normais, tá? Então eu quero meditar aqui numa palavra que se encontra em Jeremias, tá bom? Aqui no capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o Senhor fala para Jeremias: olha, vai até a casa do oleiro. Né? O oleiro era o mestre, né? Que fazia, era o artesão que fazia os vasos de barro, moldava os vasos de barro. Né? E naquele tempo o vaso de barro ele era fundamental, até porque não tem somente a utilidade de hoje de decoração. Né? O vaso de barro naquele tempo, muitas coisas você fazia, né? Além de utensílios, né? Como jarra para você poder comer, beber, né? Então era muito importante para armazenar também as coisas, né? Então era algo de profunda utilidade naquele tempo. E o Senhor falou para Jeremias: vai até a casa do oleiro e observa. E o que Jeremias fez? Ele foi, segundo a palavra do Senhor, chegou lá e ele começou a observar o oleiro trabalhando. E o oleiro ele estava fazendo vaso e o vaso estragou na mão dele. Ficou num molde feio, ficou deformado. E aí o oleiro rapidamente pegou e já remoldou o vaso, fez o vaso de novo bonitinho. O que acontece, queridos? O oleiro, quando ele estava moldando o vaso sobre as rodas, né? O aparelho, né, que o oleiro ele usava, né, chamado olaria, né? Esse aparelho ele tem uma roda, né, que funciona por meio de uma força motriz, de um pedal que ele vai apertando, e isso faz com que essa roda gire. Nessa roda, né, que é uma superfície, né, redonda, como se fosse um prato, ali ele coloca a massa de argila, né, de barro, enfim, e ali ele dá os moldes, né, necessários, né, com um pouco de água, umedecendo sempre e moldando o vaso. Naquele momento o vaso ele se deformou, e aí o que ele decidiu fazer? Ele decidiu remoldar. Ele decidiu moldar segundo lhe pareceu bom, bonito, formoso, ideal, né? Pronto para uso. E aí, naquele momento que Jeremias viu aquilo, o vaso estragou, e agora? Aí o oleiro foi e já remoldou o vaso. Naquele momento o Senhor falou com Jeremias e disse: olha, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Então, queridos, o que a gente precisa entender é que muitas vezes, quando nós estamos fora dos padrões que Deus estabeleceu para que nós sejamos, que são pessoas íntegras, pessoas boas, né, pessoas amorosas, pessoas caridosas, né,
pessoas prestativas, pessoas verdadeiras, autênticas. Quando a gente começa a se afastar disso, né, quando a gente deixa esses moldes, o Senhor vem e começa a nos moldar de novo, tá? Mas tem algo que é fundamental, tem algo, aliás, que é fundamental nisso, né? Um ponto que é muito importante da gente frisar, que é o seguinte: nós somos vasos na mão de Deus, né? Por mais que a gente se esforce, né, para que a gente possa fazer as coisas direitinho, é necessário haver o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então, se permita isso, tá? Aprenda mais do Senhor, tá? Ouça os seus líderes, seus pastores, né? Os vossos guias na fé, né? Como diz a palavra, tá bom? E aí o Senhor ele vai usar essas pessoas para te ajudar, te orientar, e isso vai moldar também, permitindo que também o Espírito Santo faça a sua obra e molde o seu caráter, tá bom? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você conhece alguém cuja essa mensagem possa impactar, possa ser importante, possa falar o coração dessa pessoa, evangelize ela. Seja um missionário, né? Seja um evangelista e compartilhe essa mensagem, amém? Em nome de Jesus, esse foi o nosso devocional de hoje. Fica na paz.